glória a Deus. Graça e paz. Amém, amados? Você está aqui de todo o coração? Uma pergunta que você mesmo responde. Porque com Deus é de todo o coração. Aleluia. Sabe, eu não tenho condições de avaliar o seu coração mais o meu, a não ser que a minha vida comece a expressar o meu coração. A gente identifica. Não é porque fruto é algo visto. Amém? Então, se isso não se apresenta, nós não podemos avaliar os outros. Você se avalie, Deus sabe como seu coração está aqui nessa manhã, num momento como esse. Amém? Momentos como esse, de ouvir ao Senhor, de ser ensinado por Ele, deve ser algo intencional. A intenção do coração. Intencionalidade significa algo proposital que eu faço. Algo que eu faço deliberadamente. Sabe, e a escola dominical é um lugar de ensino da palavra, é Deus ensinando a gente. Então precisamos estar de todo o coração, em tudo que diz respeito ao Senhor. Amém? Em tudo que a gente for fazer, que Deus está envolvido. E Ele deve estar envolvido no todo da nossa vida. Em todas as particularidades da nossa vida. E eu tenho aprendido com o Espírito Santo nesses últimos dias. Ele falando para mim sobre conexão. O que é estar conectado a Deus? Tem uma palavra tão falada nesses tempos de internet modernos, e a gente entende sobre conexão. Mas, na verdade, o que é se conectar a Deus? E aí vem uma definição simples. Se conectar a Deus, ao Espírito Santo, é você e eu, nós, nos voltarmos para Ele com a intenção de ouvi-lo. Isso é uma conexão. A vinda sua aqui, mesmo você que está servindo e trabalhando, amém? Aleluia. Isso quer dizer que você se voltou para Ele. Uma atitude de se voltar. Você veio à igreja. Como podemos classificar outras atitudes que manifestam que a gente se voltou para Ele? Mas não é tudo se voltar. Não feche a conexão em apenas se voltar. Se voltar para Ele é algo. Amém? Você saiu de casa, veio aqui ser ensinado. Você se voltou. Agora, o fechamento da conexão é quando eu me volto para Ele com a intenção de ouvi-lo. Propositalmente eu estou aqui para ser ensinado. Deliberadamente eu me voltei para Ele para ouvi-lo. Isso é conexão. Porque eu posso me voltar para Deus sem a intenção de ouvi-lo? Perfeitamente, eu já fiz isso. E eu creio que você também, mesmo que você não levante a mão se eu pedisse. Em algum culto, em algum momento da nossa vida, nos voltamos para Ele, fomos para o culto, voltamos do mesmo jeito, porque não havia, na verdade, intenção de ouvi-lo. E quando isso acontece, nos tornamos pessoas religiosas. Quando temos a intenção de ouvi-lo e Ele tem sempre algo a falar, nos tornamos pessoas espirituais. Há uma grande diferença, não é? Conexão com Deus é se voltar para Ele com a intenção de ouvi-lo. Você pode sair hoje pela manhã com o ensino ou sem o ensino. Depende da sua intenção. E quem domina e quem inclina o coração para ouvi-lo somos nós, não é Deus. Essa intenção parte da gente. Aleluia. E aí ele me deu um exemplo de Marta e Maria. Marta hospedou Jesus na sua casa. E eu quero te dizer que você agora é a casa de Deus. E Ele não está hospedado em você, Ele mora em você. Ele fixou residência em você. E Ele não está com a intenção de mudar não, viu, de casa. Ele fixou residência. Você é a residência dEle, eu sou. Santuário de Deus. Casa de Deus. Aleluia. Precisamos dessa consciência. Mas veja que na mesma casa,
haviam duas pessoas com duas atitudes diferentes, dois resultados diferentes. Maria diz que se voltou para Jesus com a intenção de ouvi-lo, quedava-se aos seus pés para ouvir os seus ensinos. Então a gente percebe uma pessoa conectada naquele instante e naquele momento. Ela se volta para Jesus com a intenção de ouvi-lo, conexão. Agora, havia uma outra pessoa na mesma casa, como pode haver aqui ou em qualquer outro lugar, pessoas que se voltaram para Jesus com a intenção de ouvi-lo, mas pode estar acontecendo aqui, e eu desejo que não esteja, de se voltar, ter vindo, sem a intenção de ouvi-lo. Na mesma casa, no mesmo lugar, diante da mesma oportunidade. Marta se volta para Jesus, para dizer, olha Maria aí, Jesus. Fala com ela para vir me ajudar. Ocupada com muito serviço. Porque às vezes nós nos voltamos para Jesus sem a intenção de ouvi-lo, ocupado com muito serviço. Então ela se volta para Jesus sem a intenção de ouvir. Jesus disse, olha, ela escolheu a boa parte e dela não será tirada. Quem queria tirar a boa parte? O serviço. Marta, o serviço queria tirar a boa parte de Maria naquele momento específico. Naquele momento que ela se inclinou, se voltou para o Senhor com a intenção de ouvi-lo. Muitas coisas vão querer nos tirar, muitos serviços. Mas eu quero te dizer, eu creio que está chegando os dias que as Martas se tornarão em Marias nesse sentido. Que o serviço não vai tomar mais lugar da comunhão com Deus. Que o serviço é importante, mas nós vamos agregar valor ao serviço e vamos agregar um valor acima à comunhão. Porque fica mais fácil escolher quando você agrega maior valor a uma coisa do que a outra. Fica fácil escolher. Agora, quando serviço e comunhão têm o mesmo valor para nós, fica difícil escolher. Jesus agregou valor primeiro à comunhão. Não que estava desprezando o serviço, mas ele disse, olha, a boa parte foi escolhida por Maria. E uma vez que ela desfrute dessa boa parte, depois ela vai servir. Aleluia! Amém? Estou te dizendo isso para localizar o teu coração, para que você não perca tempo com Deus, não por causa de Deus, mas por nos voltarmos para Ele sem a intenção de ouvi-lo. Isso vai te transformar e me transformar numa pessoa religiosa. Mas quando eu tenho a intenção de ouvi-lo, isso vai me tornar uma pessoa espiritual como eu sou e como você é. Com entendimento, com ensino, com revelação. Amém, gente? É só o início, só para localizar o teu coração, para que você não perca tempo nesse dia. Bota o tempo aí, benção. Porque senão eu passo direto. E eu quero me consertar, quero ir para o tempo mesmo. Então, eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 29, versículo 12. 29 e 12. Estamos na série de todo o coração. Amém? Então, aquilo que eu já falei aqui está dentro do contexto. A intenção, a inclinação, propositalmente ouvi-lo. Intencionalmente. Sabe, Deus quer um coração completo. Amém? Aleluia. Para Ele. Sabe, e esse intencionalmente, propositalmente, é uma base, é um fundamento. De todo o coração. Aleluia. Tudo que eu for fazer para Deus, tudo que você for fazer, seja intencionalmente, propositalmente para Ele. Isso preenche o coração. Isso forma um todo do nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, ela fala no nosso espírito humano recriado. Aleluia. Estamos falando para crente, ensinando aqui. Então veja, versículo 12, ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração, aqui tem uma condição, concorda? Aleluia. Aqui fala numa busca e achar o que está buscando. Aleluia. Então, quem toma a iniciativa de buscá-lo somos nós. Aleluia. Amém? Agora ele diz, se você me buscar, você vai me achar. Deus não está se escondendo. E Ele não quer se esconder daqueles que o buscam. Deus não tem esse propósito de esconder daqueles que o buscam. Ele diz, e me achareis. Agora veja a condição. Quando você me buscar de todo, diga todo. De todo o coração. Amém? Eu vou te dar essa definição de todo. Todo significa que não falta nenhuma parte. Isso é o que significa todo, que não falta nenhuma parte. Inteiro, total, completo, íntegro. Um coração dessa forma acha a Deus, aleluia, porque está o buscando. Então, se ele traz essa condição que tem que ser de todo o coração, nessa busca para achá-lo, é possível que o busquemos sem todo o coração. Concorda? E se eu busco sem todo o coração, sem todo o meu coração, tem um resultado, não vai achar. Eu estou aqui apenas falando do outro lado da moeda. Aleluia. Se você o acha na sua busca, o buscando de todo o coração, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Eu posso buscar sem todo o meu coração, não vou achar. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não negocia aquilo que Ele estabelece. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. De alguma forma Ele vai dar um jeito. No que diz respeito a princípios da palavra, Deus não vai dar um jeito no princípio para agradar a gente. Porque Deus está sério com aquilo que Ele estabeleceu. A nossa parte é estar tão sério o quanto Ele está sério com a instrução que nos deu. É estar sério. É entender que Deus está sério com o ensino, com o ensinamento, com o princípio. E eu preciso dar uma resposta de seriedade, porque eu já sei que Ele não negocia aquilo. Não é algo que eu posso sentar à mesa e de alguma forma barganhar com Deus, apresentando a Ele uma outra possibilidade, além do princípio, porque na verdade me incomoda às vezes cumprir aquele princípio e talvez eu negocie com Deus uma outra forma, para que eu não tenha que sair da minha zona de conforto. Deus não vai negociar aquilo que está estabelecido, revelado. Deus está sério com aquilo. Aleluia, amém? O que precisamos fazer? Estar sério também com aquilo. Aleluia. Levar a sério o que Deus fala, o tanto quanto Ele leva o que Ele falou. Porque Ele vela por sua palavra para cumprir. E é muito bom ter um Deus, um Pai, com esse tipo de caráter. Que assume o que fala. Aleluia. Amém. Então, aqui é o outro lado da moeda, todo, né? Expliquei. Total, completo, íntegro, parte, inteiro. Então, esse buscar intencionalmente, propositalmente o Senhor, fala de um coração íntegro. Amém? Que não falta nada, não há lacuna ali. Intenção, algo proposital. Aleluia. Quando for ter comunhão com Ele em oração, propositalmente, intencionalmente. Quando for fazer algum serviço para Ele, intencionalmente de coração. Aleluia. Coração inteiro. Amém. Não faltando nada, não havendo lacunas. Agora, deixa eu te falar sobre duas coisas que vai te ajudar e me ajuda com relação a ter de todo o coração. Amém.
Primeira coisa é a referência. Qual a nossa referência? Qual a sua referência? Vou te dar a definição de referência. Referência é o que serve de modelo a seguir. É uma definição de referência. Referência pode significar também você se referir a uma pessoa. É referência. Essa referência que nós estamos falando aqui é nesse sentido. O que serve de modelo a seguir. Quem, na verdade, estamos seguindo? Quem é a nossa referência? Isso determina o nosso coração. De todo o coração. A referência, a pessoa que a gente decidiu ser modelo para nós para seguir. Isso é muito importante. E no caso aqui, para crentes, a referência nossa é Cristo, não é? Ou pelo menos deve ser. Ele é a nossa referência. O modelo que decidimos seguir, uma referência. Aleluia. Isso é importante sim, para termos esse coração voltado para Deus de todo o coração. A referência. Quando muda a referência, se muda o propósito. E não é difícil, mesmo quando como crentes, e mesmo sabendo que Ele deve ser a referência, porque Ele é o modelo perfeito, há uma possibilidade, sim, de nós como crentes, trocarmos a referência. Em um momento Jesus é a referência, em outro momento Ele não é. Veja que há uma lacuna aí. Já deixa de ser de todo o coração. Porque tem uma concorrente ou uma concorrência com relação à referência. Quem a gente elegeu para seguir, porque é o nosso modelo. Sabe que eu e você, nós podemos em determinados momentos da nossa vida, seguir a nós mesmos. Em alguns momentos a referência ser eu e você. Para mim mesmo, para você mesmo. Quando se muda a referência, muda o propósito. Às vezes, nós podemos eleger pessoas. Eu não estou dizendo que pessoas não podem ser referência para você. Amém? Isso existe. Paulo, para mim, era uma referência. E não é assim? Mas, às vezes, nós colocamos pessoas, sabe, como a nossa referência no lugar do modelo perfeito. Nós precisamos ser referência para as pessoas, sim. Porque apresentamos o modelo perfeito. Porque seguimos o modelo perfeito, nos tornamos referência. Por causa dele. Que é o modelo perfeito. Então, quando a gente muda a referência, muda o propósito. Aleluia. Veja, Jesus tratando com o coração daquele jovem rico. Vamos lá. Marcos capítulo 10. Diga, Deus é bom. É muito importante esse tema de todo o coração. Vai produzir resultados divinos em nossas vidas. Que maravilha! Então, Marcos capítulo 10, a gente vê aqui a partir do versículo 17, o jovem rico, ele pergunta ao Senhor como fazer para herdar a vida eterna, e tem aquele bate-papo, e ele diz que cumpre a lei. No versículo 20, Jesus diz, então ele respondeu, mestre, tudo quanto tenho observado, tenho observado desde a minha juventude. Isso o quê? Aquilo que Jesus estava dizendo para ele, não matarás, não adulterarás, a lei. Ele disse, eu tenho feito tudo isso. Pelo amor de Deus, que referência, não é? Amém? Que ousadia para dizer, eu tenho feito tudo isso aí. E Jesus, como ele é lindo, fitando o amor. Isso é maravilhoso. Antes de falar algo para as pessoas, as ame. Antes de falarmos uma verdade para as pessoas, precisamos primeiro amá-las. Porque sem amor, pode ser uma verdade que se torna um peso para aquela pessoa.
que achate, que aniquile a esperança daquela pessoa, porque antes não a amamos e liberamos uma verdade para ela sem amor. Jesus primeiro amou. Concorda? É o que a Bíblia está dizendo. Amou aquele homem e disse: só uma coisa te falta. Havia uma lacuna. Concorda? E aí a gente vai perceber que a referência desse jovem eram as suas conquistas. E Jesus estava ensinando que ele, Jesus, deveria ser a referência dele. Um modelo a ser seguido. Não tinha nada contra as suas conquistas, não tinha nada contra as suas riquezas, mas nesse momento Jesus identificou que as riquezas e as conquistas daquele jovem era a referência da vida dele. E não é difícil, mesmo como crentes, sabedores dessas verdades, estabelecer riqueza e conquista como referência. Aí eu quero te dizer, quando se muda a referência, se muda o propósito. E uma lacuna se estabelece, já não vai ser mais de todo o coração para o Senhor. Porque a referência mudou. Uma lacuna, um espaço foi estabelecido. Aleluia. Se Ele é a nossa referência, nada deve tomar o lugar dele na nossa vida. Isso é um fundamento para estar de todo o coração. Nada toma lugar que forma uma lacuna. Por mais que seja bom, por mais que seja maravilhoso, por mais que desfrutemos, nada deve estar entre nós e Ele. Porque se estiver, ali está uma lacuna. Ali estará uma lacuna e já não vai ser de todo o coração. E para achar, tem que ser de todo o coração. Completo, íntegro, nada faltando. Então Jesus diz, só falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Ou seja, pega a tua referência. Tudo que é referência para você. Tudo que tu tens, todas as conquistas. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, meu Jesus, vem e segue-me. Ou seja, me estabeleça como a sua referência. Como um modelo a ser seguido. Como você está entendendo? Aleluia. Jesus estava ensinando. Jesus localizou o coração dele e estava ajustando. Amém. Aleluia. Como o ensino dessa manhã pode estar ajustando o nosso coração. Algo pode estar se passando com você aí, à medida que eu estou falando. E se intencionalmente você veio para ouvir o Senhor, algo vai acontecer no seu coração. E vai ser produzido um resultado divino. Aleluia. E não vamos voltar para casa da mesma forma. E todas as vezes que nos voltarmos para Ele, para um culto coletivo, vamos voltar para casa com algo divino. Porque intencionalmente estamos aqui para ouvi-lo. De todo o coração. Então a gente vê Jesus ajustando e dizendo: a referência sou eu. Então é importante a gente eleger a nossa referência, que é Cristo, e não permitir que nada tome o lugar dessa referência. Isso é importante para você manter o seu coração todo para Ele. Para Isaías manter o coração dele todo para Ele, a referência. Aleluia. Abre, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Estamos falando de referência. Importante para permanecer com o coração, de todo o coração. Veja versículo 23. Preste atenção. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo
De todo. Então esse de todo não está no velho, está no novo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo. Todo significa o quê? Total, completo, que não falta nenhuma parte, inteiro. No seu serviço, no meu serviço, tudo quanto você fizer. Faça de todo coração. Amém? Como para quem? Como para o Senhor e não para homens. Aqui tem duas referências. O Senhor como referência e o homem como referência. Então eu posso estar fazendo algo ou para Deus, ou posso estar fazendo algo para homens. Isso fala da intenção do coração. E ele está ensinando aqui sobre de todo o coração. E nós estamos falando que referência é importante. Aleluia, nossa referência é Cristo. E nada deve tomar o lugar dele. Se estabelece aí de todo o coração. Agora veja, de todo o coração, faça como para o Senhor. Você vai estar servindo a homens, mas fazendo como para Ele, a sua referência. E aí Ele vai encontrar a gente de todo o coração naquilo que fizermos. Porque apesar de eu te servir, apesar de obedecer a você naquilo que me é imputado e é da minha responsabilidade, eu sei para quem eu estou fazendo. Isso é de todo o coração. Porque se a nossa referência naquele instante e momento específico do nosso serviço for um homem, fica fácil a gente chutar o pau da barraca. Fica fácil a gente abandonar o posto e nem avisar. Isso é uma característica de quem está fazendo para homens. Porque quem faz como para o Senhor, mesmo o homem errando, continua fazendo o que foi pedido de todo o coração. Não muda. Não vai mudar porque alguém deu para trás, não vai mudar porque alguém não reconheceu o serviço, não vai mudar porque alguém criticou o serviço. Porque de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Referência. Não há nenhuma lacuna no que eu estou fazendo. A minha referência é Cristo. E apesar de eu servir a homens, é como para Ele que eu estou fazendo, porque Ele é a referência. É o meu modelo a seguir. Então, se aquele homem der para trás, deixar de ser uma referência, não vai mudar a minha atitude nem a tua atitude, porque a referência está intacta lá. Ninguém toma o lugar dele. Isso é importante para fazer de todo coração. Aleluia. E como eu costumo dizer, versículo maravilhoso. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda o teu coração na referência. Você e eu, nós vamos enfrentar situações porque lidamos com pessoas com defeito, inclusive a gente. E se Jesus não for a nossa referência, talvez a gente dê para trás. Talvez não, com certeza vai dar. Vai abandonar o posto, vai deixar de fazer aquilo que a gente sabe que ele disse que era para fazer e a gente até proclamou. Mas por que deixou? Porque ele deixou de ser a referência. Elegemos outra coisa como a referência. Referência é importante. E ele diz, olha, como para o Senhor, de todo o coração, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. Essa ciência está certo de que a recompensa vem dele. Isso faz a gente permanecer de todo o coração. Porque quando a gente tem como referência o homem para nos galardoar, uma lacuna já se estabeleceu entre esse coração e a referência que é o Senhor. Porque eu estou fazendo agora, esperando que alguém me galardoe, eu preciso estar ciente. Isso é um fundamento para nos mantermos de todo o coração para o Senhor.
Esteja ciente que a recompensa do que você faz não vem de homens, vem dele, que é a sua referência. E aí você não vai andar frustrado pelos cantos da parede aí, porque alguém não soube te recompensar. Isso leva à frustração. Eu sei para quem eu estou fazendo e eu sei quem vai me recompensar. Ah, mas eu não quero. Ele está dizendo que tem. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Não vamos contra Deus não, gente. Amém? E às vezes a gente vai contra Deus baseado em falsa humildade. É porque sou humilde, eu não quero. Falsa humildade. Humildade é aceitar o que Ele diz. Humildade é ficar debaixo do que Ele diz. Se Ele disse que você é mais que vencedor, sabe o que é o que o humilde faz? Eu aceito. Eu sou mais do que vencedor. Por meio de Cristo. Isso é humildade. É ficar abaixo. Submetido ao que Ele diz. Mas aí a falsa humildade. Não é assim também não. Sou um verme, um pó da terra. Aí a gente pensa que isso é humildade. Humildade é ficar debaixo daquilo que Ele já estabeleceu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o que você diz. Eu me submeto, eu fico debaixo, eu me curvo. Isso é humildade. Aleluia. Amém. Então se Ele está dizendo que tem herança, agora você precisa estar ciente que a herança vem dele. Não fica apostando em homens. Porque quando você aposta em homens para uma recompensa, você mudou a referência, já não vai estar de todo o coração não, nenê. Não vai estar não. Porque a referência mudou. Eu queria, para dar um exemplo, lá no Velho Testamento, eu queria que você abrisse em 2 Reis, capítulo 14. Versículo 3. Gosto desse assunto. 2 Reis, capítulo 14. Versículo 3. Fala aqui de um rei, olha bem. Esse rei, Amazias, no versículo 3 diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Veja, ele fez o que era reto, ele deu respostas, mas não como seu pai Davi. A referência mudou. A referência para Amazias não foi o seu pai Davi, que na realidade era chamado de pai, mas não era o pai biológico dele. Amém, gente? Vocês estão entendendo porque ele chamava Davi de pai? Referência. Davi era referência. E referências por gerações. O pai dele era Joás, o pai de Amazias. Então, a referência, Davi deixou de ser referência para Amazias, porque a referência agora era seu pai, Joás. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Então, aqui apresenta-se uma lacuna. Concorda? Se você entender bem aqui, tem uma lacuna. Ele fez o que era reto, mas não lacuna. E aqui volta a dizer para você entender a importância da referência, para ser de todo o coração. A referência foi Joás. Aí diz assim: tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda se sacrificava e queimava incenso nos altos. Aí abra, por favor, 2 Reis, capítulo 12, versículo 3. Aí vai falar do pai dele, Joás, que era a referência de Amazias, quando a Bíblia está dizendo, a referência era para ser Davi. Quantos percebem aí que houve mudança de referência? Troca. Agora veja, vamos falar da referência de Amazias, que Amazias elegeu. Veja, no versículo 3, né? Não, versículo 2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente
Os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Amém. Abra 2 Crônicas, capítulo 25. Versículo 2. É a mesma passagem, são dois livros falando da mesma coisa. De Amazias. Veja o versículo 2. Fez ele, quem? Amazias, o que era reto perante o Senhor, não porém, com o que, gente? Com inteireza de coração. Inteiro, íntegro, completo. Fez o que era reto, fez coisas boas. Mas identificou-se uma lacuna no coração dele. Não com inteireza. E o que foi identificado no que diz respeito a essa falta de inteireza? Ele mudou a referência. E se estabeleceu uma lacuna. Ele fez o que era reto. Não como Davi, referência. Mas como o pai Joás. E diz que o pai Joás fez também o que era reto. Mas o povo ainda continuou sacrificando a ídolos. Ele não retirou isso. Lacuna. O que foi que Amazias fez? Amazias elegeu Joás como referência. Fez a mesma coisa, fez o que era reto. Mas o povo continuou sacrificando a ídolos. Não retirou os altos. Por quê? A referência, Joás. Com certeza, se ele tivesse elegido Davi como referência, ele tinha tirado aqueles altos, aqueles sacrifícios do povo a ídolos. A referência é importante, meu irmão, para ser de todo o coração. A referência é Cristo. E quando a referência é Cristo, mesmo que teu pai peça algo que é contra Deus, você não vai fazer. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, pessoas que você tem como referência, amém? Que você elegeu e está tudo bem. Mas se os passos daquela pessoa é contrário a Cristo, você vai dizer, sabe o quê? Não. Eu vou até aqui com você. Daqui para frente não. Porque a minha referência não mudou. Cristo não anda nesse caminho aqui. E porque Ele não anda, eu não posso te seguir. Porque apesar de eu te amar, apesar de você ter se tornado uma referência nisso aqui, eu não posso te seguir, porque bate de frente com a minha referência, que é Cristo. Vocês estão entendendo de Jesus permanecer como referência? Ser a nossa referência, e aí a gente vai enfrentar essas situações. Mas se não mudar a referência, não vai mudar o propósito. E nós vamos estar de todo o coração. De todo o coração. Aleluia. Completo, inteiro, sem nenhuma lacuna. Alguém vai oferecer algo para a gente ganhar muito dinheiro, mas o meio utilizado bate de frente com a referência a Cristo. Sabe o que é que a gente vai dizer? Não. A minha referência não é dinheiro. A minha referência é Cristo. Aleluia. Mas isso aqui vai trazer muitas riquezas para você. Mas se é algo que bate de frente com os princípios da nossa referência, a gente vai dizer, a minha referência não são riquezas, a minha referência é Cristo. E aí vamos permanecer de todo o coração para Ele, porque não vai haver lacunas, não vai haver algo entre nós e Ele. Quantos estão entendendo, gente? A referência, permanecer, Cristo, isso vai levar a gente a fazer e a buscá-lo de todo o coração. Não vai haver concorrência, o problema é a concorrência. O que está concorrendo, o que vai concorrer com a referência. E aí tem alguns probleminhas que a gente precisa tratar sobre a concorrência da referência. Distrações concorrem. Aleluia. Distrações que estão por aí, que são coisas muitas vezes lícitas, mas que não nos levam a nada.
Uma distração pode estabelecer uma lacuna ali. Uma distração lícita, não estou falando nem da ilícita, pode mudar a minha referência. Distração. E a gente tem muito por aí, a gente precisa ter cuidado. Coisas que a gente gasta energia e não leva a nada. Não traz benefício e edificação nenhuma. Amém? Distração. Outra coisa. Ativismo. Serviço. 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 Eu ministrei ontem aqui no culto de mulheres. De mulheres não, de casais. Eu trouxe um martelo e um pão. O pão representando a comunhão, o martelo, o serviço. 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 Às vezes estamos só com o martelo. Com o martelo. Serviço. Serviço. Marta, inquieta, inquieta, reclamando porque os outros não fazem. Nos levando à exaustão. A exaustos, a gente não busca Ele de todo o coração, a gente não tem comunhão com os nossos. Serviço. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde e comer do pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele está chamando eu e você para participar da mesa e comer do pão. Quando você tem um pão, eu trouxe uma bolacha porque eu não deu para pegar o pão. Vamos representar o pão. Tem aqui o pão que representa a comunhão com Ele, a comunhão na mesa com a família, e aqui o martelo é o serviço. São duas coisas importantes na nossa vida. Mas quando você agrega o mesmo valor ao martelo, que é o serviço, e agrega o mesmo valor ao pão, fica difícil você escolher. Mas quando você agrega um valor acima, as duas coisas continuam sendo importantes. Mas uma não vai tomar o lugar da outra. Aleluia. Vai haver uma ordem de valores. E agora você está se alimentando. Fiz igual alguém aí nos últimos dias, né? Trocou a garrafa pelo microfone. Troquei. Você agora se alimenta para trabalhar. E não trabalha para se alimentar. Faz diferença. Quando você se alimenta, o pão, a comunhão com o Pai, a comunhão com os meus, se alimenta. Isso dá energia para o martelo. Mas quando eu estou só com o martelo, eu vou trabalhar para alimentar. E Ele está dizendo, eu dou os seus amados enquanto Ele dorme. Eu quero uma vida equilibrada para você. Estou chamando você para a comunhão. O ativismo pode sim estabelecer uma lacuna e a gente não está mais de todo o coração. Ligados a Deus apenas pelo serviço e não ligados pela comunhão. E quando tem crente ligado apenas pelo serviço, tira o serviço, acabou o crente. Ligados pelo serviço, pelo martelo, e Ele disse, é inútil você viver uma vida. Manhã, acorda de manhã com o martelo. Daqui a pouco você vai estar dando martelada na cabeça dos seus. Vai se tornar aquela pessoa que cobra, que compara, eu faço e os outros não fazem. Mas quando você estabelece a ordem correta, o pão, o alimento, a comunhão, a referência, a primeira centelha de luz do dia, quando a gente elege Ele como a nossa causa, as consequências disso se manifestarão naturalmente. E a gente vai entender, compreender e provar o que Ele disse, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia. A mão que trabalha deve ser primeiro a mão que serve. As nossas mesas não serão apenas para a gente trabalhar e botar comida.
a nossa mesa vai ser mesa de comunhão com os nossos. Porque a gente agregou, tem um valor para o pão maior do que o valor para o martelo. E aí fica fácil escolher e colocar a nossa vida numa ordem de valores perfeita. Onde a referência, ninguém vai tomar lugar. O martelo não vai tomar lugar do pão. O pão vai fortalecer e vai dar energia na hora do martelo falar, na hora do martelo exercitar-se. No serviço. Isso pode criar uma lacuna, o ativismo. E não é difícil a gente estar no ativismo. Amém? Tenho 3 minutos e aí uma outra coisa. Referência. E a outra coisa é primazia. Amém? Você tem ele como referência, mas eu preciso estabelecer também, elegê-lo como a minha primazia. Porque se eu não elegê-lo como a minha primazia, distrações de serviços tomarão o lugar. A gente sabe que ele é referência, mas muitas vezes ele não está em primeiro lugar. E isso danifica, afeta o que ele pede de todo o coração. Lacunas se estabeleceram no relacionamento. A primazia, primeiro dos primeiros. Aleluia. Estou trazendo aqui 2 dicas para de todo o coração. Referência e essa referência ser a primazia. Aleluia. Ser a primazia. Amém? Aleluia. Busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Primazia. Primeiro dos primeiros. Primazia. Amém? Aleluia. Então precisa ser estabelecido. E dessa forma a gente fecha o ensino. Se ele é referência e ele tem a primazia, nada vai tomar o lugar da referência. E aí estaremos de todo o coração, sem lacunas, sem espaços criados entre a gente e ele. E uma coisa que Deus vê, e a gente sabe disso, gostei da bolacha. Agora eu vou pregar melhor. Perdão aí pela falta de educação, falar de boca cheia. Mas a gente deve estar com a boca cheia do que está cheio o coração. Aleluia! Essa foi boa, não foi uma boa saída. Isso é o que ele diz? Encha seu coração dos seus ensinos e fale o que está cheio o coração. Íntegro, inteiro, completo. Então, ele vê a intenção. Amém? Deus não se impressiona com a aparência. A figueira aparentou algo. Aparentou o quê? Que tinha fruto. Quando ele chega perto. Opa! Não tem aparência. Aí ele tratou logo com a aparência. Ele secou a aparência. Então não vamos viver de aparência. Amém? Aleluia. Não impressiona Deus a aparência. Ele falou isso lá em Gálatas. Paulo falou, né? Que sobre as 3 colunas, Pedro, João, e ele diz assim, que para Deus não importa a aparência. Quando foi para escolher Davi, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, de todo o coração. Deus conhece o teu coração e conhece o meu coração. Que a nossa aparência seja a expressão do nosso coração, de todo o coração. Amém? Judas aparentou algo que na verdade não era o que estava no coração dele. Ele disse quando aquela mulher quebrou o perfume, isso era para ser dado, vendido e dado aos pobres. Mas a Bíblia diz que a intenção dele não era dar pobre não. A intenção dele era ficar com o dinheiro, porque ele era ladrão. Então alguém manifestando bondade sem benignidade, com a intenção errada. Ele demonstrou bondade, o fazer o bem, o dar aos pobres, mas na realidade a intenção estava errada, não estava de todo o coração não, a intenção era ficar com dinheiro. Você nasceu de novo, eu também.
estamos aptos para produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Benignidade se refere à intenção do coração. Benigno. Intenção do coração. Bondade se refere a uma execução. A benignidade inspira, a bondade faz. A bondade realiza. É algo visto. Mas você tem benignidade, e eu tenho também, é só amadurecer, para que a bondade que se manifeste na nossa vida esteja ligado à benignidade do nosso coração, a intenção correta, amadureça benignidade, amadureça bondade. Mas, entenda, aleluia, que a benignidade inspira, a bondade faz, a bondade executa, e Deus vê o coração. Agora, que maravilha você poder saber que você tem benignidade. E eu tenho. Amém? Sobretudo, guarda o teu coração. Guarda na benignidade. Amadureça a benignidade. A intenção. Para que a bondade realize algo com a intenção correta. Porque nós vimos Judas manifestando bondade sem benignidade. Diga assim: graças a Deus, eu nasci de novo. Diga: eu tenho benignidade. Aleluia, amém? Eu tenho bondade. Toda ação de bondade nossa vai estar inspirada por um coração correto. Uma inspiração correta. Deus abençoe. Aleluia, de todo o coração. Comi o pão, aí tem a água. Ei, é comunhão com o pão e com a água. Palavra e Espírito, viu, gente? Aleluia, palavra e Espírito. Aleluia. Coisa boa! Pai, eu te dou graças por essa manhã, está feito. E eu creio que aquilo que você transmitiu para nós será, Senhor, considerado por nós. Todo o teu ensino, porque estamos aqui com a intenção de te ouvir e praticar o que ouvimos. Te rendemos graças por esse povo amado querido, pelas pessoas que estão em casa, assistindo. Obrigado pelo resultado da semente incorruptível da tua palavra plantada, em nome de Jesus. Amém. Vejo que todos aqui são crentes, todos batizados no Espírito Santo. Tem alguém com alguma dor, enfermidade? Nós oramos. Ele é a nossa referência. Ele diz: impõe as mãos sobre os enfermos. No meu nome, a gente impõe. Ele é a nossa referência. Tem alguém? Todos sarados, curados? Amém, glória a Deus. Pastor Pedron.